É isso aí. E assim, colocamos os pingos nos is, falamos sobre todo esse imbróglio aí no show do Summer Breeze, do Viper, do Xamã, com os participantes do Angra, e não tem como não falar desse tal Angra Verso, que na minha uma bozeira, mas existem pessoas dentro do rock e do heavy metal que se limitam a ser fãs de bandas, apenas de bandas que contenham membros ou ex-membros que passaram por o Angra. E, cara, isso é por conta dos próprios músicos, velho. Eu acho que não tenho dúvida disso. O Angra, desde da fase inicial, ele tem muitas tretas, muitas confusões. Os caras sempre lavaram muita roupa suja na imprensa, sempre brigaram publicamente, e isso divide os fãs. É o tal lance de você criar times, né? Então, nessa parada tem muito isso. Tem o fã do Edu, tem o fã do André, tem o fã do Fábio Lione, tem o fã do Xamã, o fã do Viper, o fã do Angra, o cara que não gosta de tal fase. E, cara, isso é uma merda, velho. Isso é uma merda. E os músicos se aproveitam disso, cara, porque eles fizeram uma puta de uma panelinha, essa que é a real, fizeram uma panelinha ali entre eles, adicionaram ali os caras do Noturnal, por causa do Thiago Bianchi, e não sai disso, cara. Você vê que você não tem o Angra ou o Xamã ajudando uma banda pequena, ajudando a levantar alguém. Não, é tudo para eles e somente para eles, e acabou, cara. E eu quero que vocês comentem um pouco sobre essa merda aí desse Angraverso. Agora os caras vão ficar bravos com a gente, eu quero que se foda. Cara, toda vez que gira em torno desse fanatismo cego, eu já acho uma bosta e tendo a falar as piores merdas possíveis. Então, eu acho que eu vou segurar um pouco, porque vocês sabem que eu não sou muito de travar minha língua. Mas, cara, o que eu acho, a única coisa que eu posso dizer com relação a isso é: você não pode ser cego. Você não pode ser cego. Tá? Você pode ter uma admiração absurda pelo baterista, pelo baixista, pelos guitarristas, pelo vocalista, pelo tecladista, pelo cara que faz o desenho da capa. Porra, maneiro. Agora, cara, não é por causa disso que tudo que eles fazem é inquestionável, não é por causa disso que tudo que eles fazem é bom, tá? A gente tem N bandas aí com muito mais estrada e com muito mais importância, que também estão fazendo suas cagadas, estão dando suas derrapadas aí, e não é por causa disso que a gente chega e abraça. Entendeu? Então, assim, a gente está falando do Angraverso, mas eu acho que isso aqui se aplica a qualquer outro multiverso de exagero. Tá? As bandas são compostas por pessoas. Então, você não pode esquecer disso e achar que eles são incontestáveis, que eles são, inalcançáveis, incanceláveis, entendeu? Ou qualquer coisa do gênero. Se fazem merda, a gente tem que falar. A questão do show ter sido uma merda, se fosse show de qualquer outra banda, a gente teria falado também. Infelizmente, foi com eles. Infelizmente, foi com eles. Se tivesse sido com outra banda, a gente teria falado também. E não é porque a gente gosta de falar merda e sapatear na desgraça dos outros. TV. É porque estava lá como público. Sim. Odan, um exemplo do que você está falando, você vê, a fase atual do Sepultura tem muitos críticos. Tem muita gente que não curte a fase atual do Sepultura. Mas você viu alguém falando que o show do Sepultura foi ruim tecnicamente? Não. Não dá. Não dá para falar. Pior que não. E assim, cara, eu vou falar, ultimamente eu tenho assistido Sepultura muito por tabela. Acho que a última coisa que eu assisti mesmo, querendo assistir, relacionada à Sepultura, foi o show dos Cavaleiros que eles fizeram lá no Rio. Teve a participação do Troops of Doom e eles tocaram o Roots lá. Foi esse show que eu queria ver. Fazia tempo que eu não via o Max e o Igor juntos e tal. Achei que seria legal, fui. Agora, o Sepultura mesmo, cara, nos últimos 3 anos eu devo ter visto umas 4 ou 5 vezes, cara, porque sempre de tabela de um festival ou de alguma coisa que eu tô indo. Então,
Nesse Summer Breeze eu não me importei. Eu fui para o outro lado, fui explorar lá o que tinha lá do outro lado da ponte lá do Summer Breeze. Mas assim, o feedback de todo mundo foi positivaço. O show foi foda, guitarra do Andrés destruindo, o Eloy, porra, a gente não precisa falar nada. Todo mundo falando bem do vocal do Derek, que realmente para mim tem sido um ponto até positivo nos últimos shows de Sepultura. Mas voltando para o Angra aqui, a gente sabe que o Sepultura também tem muito fã cego, que passa pano e assina tudo que eles fazem, mas tem coisa que não dá para passar pano. E o que aconteceu no show, esse show do Xamã e etc., não dá para passar pano também, cara. Foi uma bosta. Foi uma bosta, infelizmente foi uma bosta. Se você que é fã inveterado do Angra, fica molhado quando fala alguma coisa do Xamã, fica umedecido quando fala alguma coisa do Viper, e você não concorda com a gente, você tem todo o direito, mas saiba que você está errado. Saiba que você está errado. Porque a gente foi no show e essa é a nossa opinião. Se você discorda dela, você tem todo o direito, mas você está errado. Sabe o que acontece? Eu acho que eu vou pedir pro Gijo comentar. Acho que o Gijo, quando você tem uma base de fãs assim, fanática, e você pega essa base de fãs fanática e divide, você cria times ali, você alimenta muito o ego de determinados músicos, cara. O que a gente tem é isso. Você tem uns caras ali nesse Angraverso que tem o ego muito inflado. Fica nítido isso. Fica nítido. Um exemplo que eu posso citar é do seu Edu Falaschi, né? Que teve aquele episódio na página nossa, não vou nem repetir, porque o pessoal já tem outras lives aí que eu contei. É complicado. Fala um pouquinho aí, Didio. Cara, o que eu acho interessante e ainda me surpreende é a hipocrisia do fã de heavy metal, cara. Como vocês bem falaram aqui, vamos falar do Angra Verso ainda um pouquinho. Digamos, né, que sei lá, o André estivesse vivo e aí você tivesse, enfim, fora do Angra como ele estava, e digamos que ele tivesse os caras que curtem o André, o Edu, o Leone, né? E cada um tem a... pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não estraga minha noite, por favor. Nossa. Por favor. Enfim, então, cada fã ali tem o seu predileto, né? Ok. Mas sabe o que eu acho interessante? Aí vem o momento de hipocrisia. É que quando as bandas, né, vêm com aquela ideia de, olha, nós queremos fazer uma reunião com a formação clássica e todo mundo, né, eles estão se importando com os fãs antigos. Balela. Não, é dinheiro. E você, otário, vai lá, imagina ver o André Matos, o Edu Falaschi e o Fábio Leone lá. Todo mundo aplaude, todo mundo baba. Foda! Então aí vem a pergunta. Por que eles se juntam, eles são fodas, mas separados, cada um tem uma base de fãs que ama o Edu, mas odeia o André. Ama o André, mas odeia o Leone. Ama o Leone, mas odeia o Edu. Quer dizer, me dê uma explicação. Eu quero saber, assim, onde está a coerência nisso daí. Então, cara, é hipocrisia total. E você falando sobre o Sepultura. Cara, todo mundo sabe, os meninos aqui sabem, eu não tenho nenhum apreço pelo Sepultura. É uma banda que eu não faço questão nenhuma de ouvir, não gosto, não curto, entendeu? Mas assim, cara, não sou aquele cara que vai falar mal da banda por falar mal, cara. Se eu for num show, cara, e eu sentir que foi um show bacana, que foi um show legal, eu não tenho nenhum problema de chegar e falar, olha, me redimir e dizer, puta, cara, eu paguei a minha língua, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, cara. Você tem, é o que o Dan falou, né? Você tem todo o direito de discordar, mas às vezes você está errado, entendeu? Porque o que você precisa é isso, é coerência. Essas divisões, cara, do cara que gosta do Paul Diano, mas ele odeia o Bruce Dickinson, ele ama o Bruce Dickinson, mas ele odeia o Paul Diano. Cara, isso tem que acabar. Né? Eu acho que isso, e principalmente aqui no Brasil, né? Que parece que as pessoas
eles compram uma briga, cara, porque alguém escreveu uma besteira. Sabe? Então, assim, opa, peraí. Nesse caso, os próprios músicos, né, cara? Exato. Vivem um tretando com o outro publicamente. Exatamente. Então, assim, você compra uma briga, cara, que não é tua. Né? E você levanta a bandeira, cara, entendeu? Por uma babaquice que o cara lá falou uma merda e você foi lá e aplaudiu. Então, eu acho que essas divisões acontecem por causa disso, porque muitas vezes o próprio músico, que seria um exemplo, mas ele também é humano, ele pode dar uma bola fora, ele tem o direito de errar, cara. Evidentemente que ele tem. Né? Mas alguém vai lá e compra isso daí, cara. Então, assim, não tem que ter essas divisões, cara. Se você curte a banda, curta em todas as fases. Você tem o direito, como qualquer pessoa, de falar sobre um disco que não lhe chama atenção, né? Sobre um show que não lhe chama atenção. Mas, cara, deixar de curtir uma banda porque um determinado vocalista, ou guitarrista, ou baterista, sabe, saiu, cara, desculpe, isso é um retrocesso mental. Essa é a grande verdade, minha opinião. Ô, senhor Ruiz, o que acontece é o seguinte, cara, essa galera, ela tá começando a pagar um preço, já tá pagando já faz um tempo, né, por conta de todas essas brigas, por conta de todos esses debates públicos que deveriam ter sido internos, né. Eu acho que no final das contas o André Matos era um cara que, pelo menos no final, era um cara agregador, que ele procurou lá o Viper para rolar aquela turnê de reunião e tal, e eu acho que ele tinha meio que aberto as portas ali, foi o que foi passado pra gente, né, no final, que ele já estava meio que com as portas abertas para poder fazer alguma coisa junto com o Angra. Mas, por exemplo, você vê hoje em dia o Rafael e o Edu depois de tudo que um falou do outro, né? Não, acho que dá para rolar sim, se for um negócio verdadeiro, e tal. É foda, né, cara? Quer dizer, primeiro você pega toda a base, divide. Aí depois o negócio verdadeiro é nego não querer pagar com nota de R$3. Se pagar com de 2 é verdadeiro, aí vale. Fala aí dessa treta aí. O Metallica. É isso aí. Você pode me concentrar, cara. Pô, eu tava tentando começar o raciocínio. Bom, vamos lá. Cara, eu acho que é assim, a chance de acontecer, a pergunta é essa, a chance de acontecer uma reunião de verdade, uma coisa sincera, eu vou falar para você, a visão que eu tenho pode ser grotesca. É mais fácil existir uma reunião do Metallica e do Megadeth, fazendo uma reunião junta, tocando músicas do Metallica e do Megadeth, do que acontecer desses caras. Sabe por quê, cara? Eu já saquei que o Metallica e o Megadeth meio que é combinado isso. Um fala do outro, mas isso é bom para os dois. Você está entendendo, cara? Mantém eles na mídia. A hora que você vê o Mustaine encontrar com os caras do Megadeth, abraça, não sei o quê, eles falam do passado. Você não vê nada, você não sente aquele clima, você está entendendo total. Você não sente aquilo. Então você vê que é uma coisa para vender. Agora, esses caras do Angra, cara, sem condição. Isso não vai acontecer, você está entendendo, cara? Não vai, porque um vai dar no outro. É isso que vai acontecer. É igual o Roger Waters com os caras do Pink Floyd. Não vai rolar nunca mais, cara. Porque ele falou tanta merda dos caras, ele jogou tanta merda no ventilador que não vai rolar, cara. Então, eu acho que isso, cara, nem por dinheiro vai rolar. Você tá entendendo? Nem por dinheiro. O André não, cara. Se o André tá ali, o que acontece? Se o André tá vivo, cara, ele vai chegar e juntar um cara com o outro, vai fazer conversar. Não existe esse elemento hoje ali que vai fazer os caras conversarem, entrar num acordo, ver que a coisa não é bem assim. Então isso daí tem de piorar, cara. O Xamã tá acabando, o Viper tá andando com a Vomitory. Puta merda. O Viper tá andando do jeito que a gente sabe, e o Angra faz tempo que não se encontra mais, né? No sentido de fazer alguma coisa que convença. Então, cara, esse Angraverso tá mais para ser um multiverso extinto daqui a um tempo. Caminha para ser algo extinto, né?
se não mudar a mentalidade, se não descobrir um novo caminho, né? Parece que os caras não... Você acredita que pode mudar a mentalidade ainda, ou Stefan? Pode. Né? Usando aquela frase para abrir a mente, né? É uma das opções. A segunda opção, reunir os amigos e abrir uma Tereza. Patrocina nós, Tereza, patrocina nós. Já pensou o Edu e o Rafael se reunindo para tomar uma Tereza? Saúde. Nossa, acho que é da briga, hein? É da briga. Não, vai ser uma Eles iam brigar para ver quem ia pegar a primeira latinha. Nada, rapaz, os caras já estão até trocando e-mail. É? Ô, louco. Melhorou assim a coisa? Caramba. Então tem um fio de esperança aí. É os caras pensarem na música. Eles não estão pensando na música. Volta a pensar na música em si. Igual era antes. Igual era no passado. Pensar na música. Depois pensar no restante. Né? Na parte dos bastidores e tudo mais. Porque o primeiro de tudo é a música. Se não tiver a música, se a música não estiver indo bem, se não estiver tocando bem, não adianta pensar no resto. Julinho, pode misturar um problema para você nessa sua resposta? Vou misturar um problema, né? Aquela coisa que eu falou essa semana, que o fã de Megadeth não gosta que ele e o Mustaine fiquem trocando farpas. Cara, o fã de Megadeth não tá nem aí com isso, cara. Ele quer mais que os dois briguem. Mas continua. Ah, sim. Eu vi um cara comentando lá. Tem que brigar. Briga. Como diria Danilo Gentili. Mas assim, pensando nesse aspecto, porque senão eles vão só fazer o quê? Ficar, talvez, indo em programa de fofoca lá, né? Naquele programa daquela mulher lá que adora matar todo mundo que não morreu, né? Ela anuncia a morte de todo mundo. Vai lá, é a Sônia Abrão, né? Bolão pé na cova, é o Gijo aí, tudo com. Ela pega a notícia com o Gijo e aí ela vai e fala no programa. O último que ela matou foi o Diguinho Coruja, né? Só faltava anunciar aí a morte do pessoal do Angra, do Xamã. Porque assim, eles estão morrendo pra música desse jeito. Então, assim, a chance é pensar na música. É o primeiro passo para poder dar certo. Eu não estou conseguindo ler o seu codinome. Qual que é, cara? Não estou conseguindo ler. É Daniel Destruction Dante. Ale Fentor Fontana. Fentor. Gijo Lee Roth Vieira. Esse aí é para levar para o pessoal. Não, foi em homenagem ao discurso bonito que o Didio fez, que você não pode odiar uma banda porque trocou de vocalista e tal. Então... E Cristiano Vomichori Luiz. Luiz aí. Só faltou o Fábio Megadave aí, mas beleza. Não, eu vou pôr aqui um outro. O Fábio não brinca. O Ruiz ficar contente. Quer ver o Ruiz ficar contente? É Ray. Vou embora. Falou aí, tchau para vocês. Qual o próximo tópico aí, chefe? Eu só queria levantar uma coisinha aqui falando sobre... Acho que o Ale também não mencionou, não falou nada. É verdade, o Ale não falou. Rapidinho aqui para dar a vez aí pro Ale falar. Cara, eu acho que uma coisa que eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente é uma banda que literalmente serve de exemplo para essas babaquices que a gente tá vendo, dessas subdivisões aí, cara. É o Halloween, cara. É o Halloween. O Guy Hansen saiu do Halloween, montou o Gamma Ray, né? O Halloween manteve-se, goste ou não goste, cara. Os caras se mantiveram na mídia aí, lançando discos. O Gamma Ray também. E, cara, os fãs do Halloween, eu vi muitos fãs do Halloween nos shows do Gamma Ray, cara, pirando lá, e vi shows, evidentemente, do Gamma Ray, shows do Gamma Ray
Com fãs do Halloween e fãs do Halloween com o show do Gamma Ray. E depois as duas bandas tocaram juntas, né? Me perdi tudo aqui. Exatamente. Depois Bom, enfim, Halloween curtindo o Gamma Ray curtindo o Halloween. Pronto, simples assim. Foi. E depois se juntaram, cara. E, então, isso já ficou bem claro. E o melhor de tudo foi os caras chegarem ali e dizer que, para quem pensava que eu cheguei a pensar, até comentei com o Fábio, cara, isso daí tá cheirando a caça-níqueis. E os caras chegaram lá e falaram, não, cara, explicaram tudo ali o que aconteceu. Porque, bicho, em alguns momentos, eles tiveram ali as suas divergências, tiveram a sua forma diferente de pensar, né? Mas em algum momento eles amadureceram e falaram, cara, peraí, vamos deixar essa balela de lado, cara. É o que o Cristiano falou. Vamos fazer música, cara. Vamos nos empenhar na única coisa, de uma das coisas que a gente sabe fazer muito bem, música. É isso, cara. Hoje, para mim, o Halloween é um exemplo de banda, cara, que soube muito bem lidar com o passado. É isso. E a resposta tá aí. Uma pergunta pro Didi para você responder. O Gamma Ray, quando estava curtindo o Halloween, eles iam lá, tocavam campainha e pedia bala ou não? Cara, eu acho que não. É pra ver ou pra comer? Caralho. Até caiu, a câmera dele caiu. Eu acho que não, reticências. Tenho que responder essa babaquice. Ale. Eu fiquei pensando pra ver se era isso mesmo. O cara até caiu da live, maluco. Olha lá. Tô louco. Esse lance de você, de determinada pessoa ser fanática assim para uma banda só, vamos falar assim, isso aí eu acho que já é ultrapassado, sabe? Acho que é bobeira. Primeiramente, eu vou falar por mim, eu curto metal. Curtindo metal, tem seu subgênero. Então tem N bandas. Às vezes a gente na brincadeira, todo mundo sabe quanto eu sou fã de Judas e tal, fala, não, o Judas nunca errou, mas aí a gente tá zoando, é diferente. Agora, os caras sempre não, essa banda nunca errou, essa banda é a maioral. Esse cara é a pica da galáxia. Não, não é, cara. Porque os caras de banda são ser humano. O ser humano erra. Todo mundo é falho. Nós 6 aqui somos falhos. O mundo todo é falho. Então, bandas que a gente adora, errou, mas eu não vou deixar de curtir a banda. Entendeu? Que nem, foi citado Sepultura, certo? A gente até conversou sobre isso, né, Fábio? Sim. Assim, eu, no meu gosto, eu prefiro a fase clássica da banda, com o Max, com o Igor, na época até o Chaos AD eu acho legal. Do Roots pra frente, não me agrada. Mas eu não deixei de curtir a banda. Eu curto o que eu gosto, da fase que eu gosto. E, quando foi lançado, tanto os dois, né, o Quadra e o, como é que chama? Machine Messiah, né? Pô, não posso falar que o disco foi mal feito, que a música tá mal feita, que tá mal produzido. Não, tá um puta trampo bem feito. É o que eu ouço? Não. Mas tem a sua qualidade. Então, as pessoas, essa galera que é muito fanática, precisa tirar esse cabresto e parar de defender quando não tem defesa, cara. Não tem que passar pano. Se o Judas errar nesse próximo disco, eu vou falar. Ale, se o Sogro errar, eu vou falar. Se o Motorhead não tem mais, mas se tivesse aí, eu ia falar. Se não, qualquer cara, banda... e uma parada que o pessoal... Cara, isso que o Ale tá falando, isso que o Ale tá falando evidencia até um outro lance, que é, no ano passado a gente conversou sobre o Fear Factory, e Sim. O Ale falou, cara, nunca foi uma banda que me agradou. Eu falei pra ele, a mim também não, mas ouve esse disco novo que tá legal. E ele escutou e falou, porra, cara, realmente esse disco tá bom. É uma banda que eu só conheço tudo. Eu lembro um pouco do Fear Factory, que passava no Fúria. Até ali, beleza, não é o que eu falo, não é uma banda que eu segui. Mas eu não tinha falado. Aí você falou, não, escuta aí. Eu acho esse assim, você tá legal, eu falei. Sim, você tem que ser ouvinte. Primeiro, eu curto o estilo. Do estilo que tem seus subgêneros, eu vou aquilo que vai me agradando, cara. E não adianta que tem várias bandas que eu amo, que eu sei que já fez besteira. E é normal, cara. Isso é normal. Agora fica, deixa eu passar pano porque é o Xamã. Porque não existe, cara. Eu acho que o Didio matou a pau quando ele mencionou Halloween. Porque quando a gente menciona, quando a gente fala de Angra Verso, a gente fala do oposto do que está sendo essa reunião do Halloween.
Quando a gente fala de Angraverso, a gente fala de segregação, a gente fala de divisão, a gente fala de ego, a gente fala de fãs chatos, fãs mimizentos, fãs que criticam tudo, que não podem falar mal das bandas, da banda favorita, que o cara dá piti e tal. E eu acho que para o Angraverso ficar um negócio legal, a gente precisava que ele se espelhasse um pouquinho mais no Halloween verso, né? Que é o oposto, onde todo mundo curte o que todos os integrantes da banda fez. Você vê o fã do Halloween que curte Master Plan, você vê o fã do Halloween curte o Gamma Ray, o fã do Gamma Ray seguiu curtindo o Halloween, e isso é legal. Para isso acontecer, o que a gente precisa? A gente precisa que tenha a maturidade dos músicos, cara. Na hora dos caras entenderem que eles fizeram um trabalho de certa forma relevante lá atrás, mas que esse trabalho está lá atrás. Que se eles quiserem continuar em evidência, eles não têm que ficar arrumando treta com o ex-integrante e arrumando treta pública com o ex-integrante. Eles têm que fazer um disco foda. Exato. Eles têm que gravar um disco foda, que vai chamar de novo os holofotes para eles, sair em turnê e voltar a ser uma banda grande por conta do trabalho musical e não por conta da treta na internet. Então tá faltando um pouco de entendimento por parte dos músicos, tá faltando um pouco de entendimento por conta da base de fãs, e poxa, se inspira no Halloween, cara, é um puta de um exemplo. Você pegar e você ver assim, os shows do Halloween, você percebe que os caras estão curtindo pra caramba, e que eles curtiram essa reunião. Tipo, tudo que eles tiveram de problema do passado, pedra em cima e vida nova que segue. Acabou, meu. Uma das matérias mais lidas nossas desse mês é o Kiske elogiando o Michael Wakelet. Cara, isso era impensável. É mesmo, cara. Isso era uma parada impensável. E a amizade, a química que tem o Andy Darius com o Andy Darius, exato. E o Kiske falando que o Michael Wakelet hoje é o cara mais agradável da face da Terra. Porque aprendeu também, né, meu? Aprendeu com o erro. Amadureceu, né? Tem que ser assim, né, mano? Tem que ser assim. Cara, uma coisa, alguém duvida, eu não duvido, já que estamos falando de Angraverso, alguém duvida que o novo disco do Edu vai dar uma paulada no sem dúvida. Cara, tipo, os caras vão suar muito para fazer um disco nos moldes do que o Edu fez. Cara, eu vou falar, eu vou. Isso aqui é uma aposta. O disco, o Vera Cruz, cara, eu acho que ele bate em absolutamente todos os discos do Angra da fase Fábio Leone, cara. Desculpe. Totalmente. Um pau fudido. Na verdade, o Vera Cruz, ele bate de frente com o Temple of Shadows, cara. Sim. Também, bem lembrado. Ele bate de frente com o Temple of Shadows. Posso vai menos, só isso. Posso fazer dois comentários? Claro. Posso fazer dois comentários para a gente partir para o próximo aqui? Primeiramente, saibam de uma coisa, a gente aqui gosta de heavy metal e todos os seus subgêneros, ou quase todos. É muito triste para a gente vir para uma live para falar mal de um disco do Iron Maiden, para falar mal de um disco tal, para dizer que a gente não gostou e tal, porque, porra, são bandas que a gente cresceu ouvindo, são bandas que trouxeram a gente para esse universo e que a gente gostaria que estivessem lançando coisas relevantes, só que infelizmente não estão. Só que mesmo assim, você deixa de falar, você deixa de escutar a banda? Não, cara. Eu não preciso estar preso ao Senjutsu para ouvir Iron Maiden. Eu não preciso estar preso ao 72 Seasons ou ao Saint Anger ou a qualquer coisa para ouvir o Metallica. Eu não preciso estar preso a nada para ouvir nada. Entendeu? Então, assim, quando a gente vem falar mal de um disco que a gente não gostou, simplesmente foi pelo fato de a gente não ter gostado, e a gente tem argumento para isso. Tá? A gente tem argumento, a gente consome a coisa, a gente digere a coisa e aí a gente mostra o que a gente sentiu. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, quando eu falei, eu não quis soar muito soberbo, quando eu falei que se a pessoa discorda da minha opinião, da opinião do Fábio, a pessoa está errada. Só que assim, por que a gente está falando que a pessoa está errada? Porque essa opinião é uma opinião de quem estava lá, de quem estava no show. Não é uma opinião de quem viu o show pela televisão, não é uma opinião de quem leu pelo YouTube, não é uma opinião de quem, sei lá, leu uma resenha de um outro site, não.
é uma opinião de quem estava lá. A gente ralou, a gente guardou a grana, a gente pagou nosso ingresso e a gente foi, tá? Então, a gente tem todo o direito de jogar nossa opinião. Você não concorda? Se você estava lá e você não concorda, chega aqui com a gente no chat ou então nos comentários do vídeo e bota o que você achou. Por que a gente está errado? Por que você não concorda com a gente? Mas não vem com o argumento de que é o meu Angra, é o meu Xamã, é o meu Viper, é o meu André Matos, é a minha banda. Não, vem com argumento, porque a gente está trazendo um argumento técnico de show. Sim. Fábio é um puta de um fã de Angra, de Viper e de Xamã. Entendeu? Ele poderia muito bem, se ele não fosse um cara sensato, cair nessa mesmice de mesmo foi ruim, mas foi bom. Não, foi uma merda. Foi uma merda, tá? Então, assim, quando a gente fala que a pessoa que discorda da gente por discordar está errada, é porque ela não tem argumento. A gente botou os argumentos no review. Ou a pessoa não leu, que acontece muito hoje em dia, a pessoa só lê o título e já vem apedrejar os outros, né? Ou a pessoa não concordou, mas não tem argumento para falar com a gente. E a gente não é dono da verdade, não. A gente pode ter errado, a gente pode ter... De repente, o local que a gente estava na frente do palco não estava com um som tão bom. De repente, à esquerda, na diagonal ali, não sei o quê, estava com atrás do palco? De repente, no palco estava bom. Entendeu? Agora... é mais um disclaimer. Quando a gente fala que você pode estar errado, muitas vezes a gente fala de sacanagem e muitas vezes a gente fala no sentido de você tem argumento para refutar o que a gente está falando? Porque a gente estava lá, a gente viu, a gente escreveu o que a gente estava conversando, sei lá, há 1, 2, 3 semanas depois do show. Entendeu? Então é isso.